O Brasil buscou uma política de industrialização pequena, tímida e gradual desde o início do século XIX, que vai se estender timidamente durante o século XX. Inicialmente, o país buscou produzir aqui internamente aqueles produtos cujo preço fosse inferior às importações concorrentes. Basicamente, produzia aqui dentro do país aqueles produtos cujo valor era proporcionalmente menor que o seu peso, o que transformava, por exemplo, as suas importações em algo exorbitantemente caro. Dessa maneira, seria muito mais vantajoso produzir esses produtos aqui dentro do país. Inicialmente, as primeiras indústrias brasileiras vão ser de produtos pequenos, de baixo custo de produção, como sabão, ferramentas de construção, bebidas alcoólicas, até mesmo alguma produção têxtil vai ser inserida aqui no Brasil, porque as máquinas de produção têxteis compradas na América do Norte e da Europa eram relativamente baratas. Agora, aquelas máquinas, aqueles bens de capital mais caros, de tecnologia intensiva, como armas, trilhas de trem, locomotivas e motores continuarão a ser importados da Europa e da América do Norte com o dinheiro da agroexportação, principalmente da exportação de café e da borracha natural, que isso aqui é o produto que vem do látex, da seringueira que é coletada na Amazônia. Principalmente porque, nesse momento, a principal fonte da economia brasileira é o mercado da agroexportação, ou seja, no Brasil o que predominava era a figura do grande latifúndio, ou seja, daquela grande propriedade rural que costumava ter um senhor, que é o grande senhor de terras. Geralmente no Brasil o que predominava era a produção de ovinos, suínos, bovinos e a produção de gêneros alimentícios, como o café, a cana-de-açúcar, arroz, trigo e outros tipos de plantações que vão ser exportadas para outras regiões do mundo. A exportação de produtos de bens primários, que no caso são os produtos naturais do Brasil, costuma ocorrer com a mediação de algumas potências estrangeiras, como a Inglaterra, como exemplo. Geralmente, pessoal, a classe política brasileira, a elite política brasileira, a classe política da elite brasileira, costumava afirmar que o Brasil possui uma vocação agrária, ou seja, que os esforços produtivos brasileiros deveriam ser focados na produção agrária e na melhoria do sistema de escoamento da produção. O que é o sistema de escoamento da produção? Por exemplo, o escoamento da produção geralmente são as maneiras de levar a produção até os portos brasileiros que vão se destinar aos outros países do mundo. Geralmente o capital brasileiro era destinado à racionalização do processo de escoamento da produção, ou seja, melhorar os processos que traria a produção agrícola dos sertões brasileiros, como Goiás, Mato Grosso, Nordeste e o sul do Brasil, até os portos brasileiros. Como é que se dá essa racionalização do processo de escoamento da produção? Através do investimento em bens de capital, como, por exemplo, trilhos de trem, locomotivas, motores. Esses trilhos de trem vão escoar a produção dos interiores do Brasil até os portos, e dos portos eles vão ser levados a outras regiões do Brasil, obviamente mediado pelas potências estrangeiras que ganham com o processo de exportação brasileiro, e principalmente com os bancos ingleses, que são alguns dos beneficiados do investimento brasileiro em tecnologia para melhorar a escoação da produção. Geralmente, pessoal, a elite política brasileira que procurava investir na industrialização costumava ser obscurantizada pelos comerciantes de importação e exportação, pelos grandes proprietários rurais. Esses, pessoal, costumavam dizer que o Brasil tinha uma vocação agrária, costumavam repetir as mesmas frases dos seus credores da América do Norte e da Europa, que costumavam ainda ser educados no liberalismo econômico de Manchester, que costumava pregar a pouca interferência do Estado na economia, a pouca interferência do Estado, por exemplo, em políticas assistencialistas. E essa política de industrialização em pequena escala vai se dar até 1930. As primeiras fábricas brasileiras não são tão grandes quanto as empresas e fábricas e indústrias que vão ser criadas depois de 1930, que vai ser o início da Era Vargas. Essas primeiras indústrias brasileiras, algumas delas têm menos de 10 funcionários, há praticamente uma nula quantidade de direitos trabalhistas, e as principais fábricas grandes do país, que são muito poucas, são limitadas às produções têxteis. As tarifas brasileiras tinham como objetivo principal produzir ganhos e jamais ajudar a indústria no Brasil. Até porque 70% dos ganhos federais vinha das tarifas no Brasil. Mesmo assim, um pouco da industrialização no Brasil vai se beneficiar disso. É verdade que uma tarifa ostensivamente alta vai ser instituída a partir de 1895, vai se manter modestamente a partir de 1900 e vai se manter até 1930. Mas a imposição dessas tarifas nunca teve como objetivo impor barreiras ao destino agroexportador brasileiro, como os principais apologistas da produção do café costumavam dizer. Até porque uma política de industrialização um pouco mais
um pouco mais ambiciosa, como é que era feita na Alemanha, durante a Segunda Revolução Industrial, na Bélgica ou no Japão, teria exigido uma política de crédito ampla, um sistema financeiro mais desenvolvido, um incentivo à importação de bens de capital, que são instalações, máquinas mais desenvolvidas, e um investimento em capital humano, ou seja, investimento em infraestrutura e na educação básica, já que, por exemplo, a maior parte da população brasileira era analfabeta e não conseguia operar máquinas básicas ou participar da indústria. Bem, pessoal, nós sabemos que a partir de 1910, São Paulo já começava a desenhar os caminhos que em 1960 a transformaria no principal parque industrial do mundo em desenvolvimento, o que também vai fazer com que São Paulo trace alguns dos aspectos do processo modernizador. Por exemplo, São Paulo começará a investir em infraestrutura social, em educação pública. Esse processo de industrialização também vai acontecer de forma mais lenta nos estados do centro-sul do país, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas também vai ocorrer no Nordeste, como vai ser o caso específico da Bahia. Os principais industriais brasileiros, eles são de origem libanesa e italiana, e a maior parte deles vão preferir trabalhadores imigrantes que têm costume de mexer com máquinas e também tinham algum grau de alfabetização maior, até porque a maior parte dos trabalhadores brasileiros, como já falei, era analfabeta e não tinha condições, por exemplo, de operar máquinas ou de trabalhar nas indústrias. Eles teriam que ler instruções básicas para o funcionamento das máquinas. Também temos que lembrar que a maior parte da população brasileira ela é oriunda do campo nesse momento. É a menor parte da população brasileira que é proveniente dos meios urbanos. E até mesmo no meio urbano, o que vai predominar majoritariamente são os trabalhadores informais, como atendentes, balconistas, pessoas que trabalham varrendo ruas, até mesmo pessoas de trabalhos informais, como mascates, engraxadores de sapato e outras várias profissões informais, ou então que não são do ramo industrial que tem na cidade. É apenas uma menor parcela dos trabalhadores urbanos que vão participar da indústria. Inclusive, muitos trabalhadores que vêm do campo vão para a cidade e percebem que não têm condições melhores de sobreviver, costumam voltar para o campo. Também temos que lembrar que a maior parte desses trabalhadores do campo não estão acostumados à rotina de trabalho industrial, ou seja, obedecer ao que alguns sociólogos chamam de a tirania do relógio, né? Como, por exemplo, Thompson fala, que foi a reação dos trabalhadores ingleses ao começar a trabalhar nas primeiras fábricas de produção em massa. Também temos que lembrar que, principalmente, pessoal, os trabalhadores brasileiros não estão acostumados à rotina de trabalho nas fábricas. Os trabalhadores que vêm do campo para a cidade têm que se acostumar à rotina do relógio. A maior parte dos trabalhadores brasileiros não sabe ler, é analfabeta, 30% deles, se eu não me engano. Então isso vai fazer com que os industriais brasileiros tenham uma preferência ao trabalhador branco da Europa, que tem já um conhecimento básico em algumas áreas, alguns deles sabem ler e têm condições de trabalhar nas fábricas. Temos que lembrar que os ex-escravos do Brasil, a população... Desculpas pela interrupção, é que minha bateria de celular estava ficando baixa, inclusive o flash até deixou de funcionar. Temos que lembrar que a antiga população escrava do Brasil, a população negra brasileira, não vai ser incluída no processo de empregabilidade nas indústrias e no meio urbano. Por quê? Essa população passou por 5 séculos de brutalização e de destruição das suas oportunidades de desenvolvimento cognitivo, ou seja, a população brasileira que passou pela escravidão, ou seja, a população negra no Brasil vai passar por 5 séculos de atraso. Isso vai fazer com, por exemplo, eles não desenvolvessem alguns graus de estudo que a população branca liberta tinha. Isso vai, por exemplo, culminar na preferência dos donos das indústrias em não contratar a população negra, e sim contratar a população branca. Essa população negra vai, infelizmente, ser obrigada a aceitar os piores postos de trabalho depois da sua libertação. Ou seja, essa população negra vai trabalhar nas minas, na drenagem de pântanos, na expansão da fronteira agrícola brasileira, ou seja, na destruição de matagal para levantar pontes e novos povoados. A maior parte dessa população negra vai morrer. Também temos que lembrar da missão francesa no Rio de Janeiro, que vai fazer com que a maior parte da população brasileira que vivia nos chamados cortiços, vão ter suas propriedades destruídas, derrubadas e empurradas para as piores regiões do Rio de Janeiro, que vão ser as favelas hoje. A população branca no Brasil, oriunda da Itália, por exemplo, ou da Bélgica ou da Alemanha, vai ganhar os postos nas indústrias e nos melhores trabalhos. Até porque alguns deles vinham com algum grau de instrução da Europa. Também temos que lembrar que esses trabalhadores imigrantes, principalmente os italianos e alemães, vão ser os principais agitadores políticos, porque eles vão trazer para o Brasil novas noções que os trabalhadores brasileiros não conheciam. São esses imigrantes que vão trazer para o Brasil os ideais socialistas, anarquistas e alguns outros ideais do liberalismo econômico. Também temos que lembrar, pessoal, que as condições de trabalho nas indústrias eram muito precárias se comparadas aos padrões sanitários de hoje. Temos que lembrar que não existiam leis de proteção ao trabalhador. Só vão existir leis de proteção ao trabalhador durante o governo Vargas, com a consolidação das leis trabalhistas.
E mesmo a consolidação das leis trabalhistas do governo Vargas não vai ajudar uma parte grande da população, porque, igual eu falei, a maior parte da população brasileira é oriunda do meio agrário, é uma minoria, a menor parte da população brasileira que trabalha nos meios urbanos da indústria. Então, como comumente é espalhado por aí, as leis trabalhistas do Vargas não ajudaram a maior parte da população brasileira, é apenas uma minoria. É apenas nos próximos anos da República Brasileira que as leis trabalhistas realmente vão alcançar a população rural do campo. Aí também cabe um vídeo posteriormente sobre as origens do MST, mas isso fica para uma próxima aula. As primeiras leis de proteção ao trabalhador só vão ser aprovadas na Europa durante a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1917 e 18. E nos Estados Unidos essas leis vão vir ainda mais tarde, apenas posteriormente, depois da crise de 1929, entre interguerras e a consolidação do New Deal, ou seja, com as leis trabalhistas impostas pelo Franklin Delano Roosevelt. Bem, pessoal, basicamente é isso. As primeiras indústrias no Brasil eram pequenas, as que foram promovidas pela iniciativa privada, resumia-se a produção têxtil, a produção de bebidas alcoólicas, a produção de sabão e de ferramentas. As grandes indústrias no Brasil, como o Vale do Rio Doce, grandes empresas e bancos como o BNDES, a Petrobras e outras empresas que nós vamos estudar nas próximas aulas, só vão ser promovidas com a ação do Estado, seja no governo Vargas, seja com o início da República Populista no Brasil, seja com o início da ditadura militar de 64, seja posterior a ela, e o processo de desindustrialização do Brasil vai vir a partir do neoliberalismo, ou seja, a partir dos anos 70 para frente. Mas isso vão ficar nas próximas aulas. Bem, se você viu até aqui, eu agradeço muito pela sua ajuda. É muito importante para mim que você deixe o seu like no vídeo, compartilhe ele e ajude o canal a crescer. Muito obrigado e essa foi a melhor videoaula de história da internet. Até a próxima!